que ele sentiu o olhar de Jesus sobre ele, mas mesmo assim ele se arrependeu e chorou amargamente. Ele se retirou daquele lugar para chorar. Ao contrário de Judas, que quando foi acusado pelo diabo, porque nós sabemos que é o diabo, foi o diabo que fez Judas fazer isso. Sim, o diabo faz a pessoa pecar. O diabo faz a pessoa fazer coisas erradas. Depois o próprio diabo acusa a pessoa do que ele fez errado. E quer tirar a vida da pessoa. Quer tirar a vida da pessoa. Nós vemos que o suicídio, mais uma vez, nós temos falado bastante, é uma armadilha maligna, porque todos nós traímos a Jesus, todos nós negamos a Jesus quando nós pecamos. Sim. Todos nós ofendemos a Deus, mas nós temos que ter a atitude de Pedro. Pedro saiu e se humilhou, chorou amargamente. Sim, eu fico pensando, Maria Cláudia, que se deu tempo para o ladrão na cruz se arrepender e pedir misericórdia de Deus, teria dado tempo também para Judas procurar a Jesus na cruz ou no caminho da cruz e pedir perdão para Jesus. Com certeza. Mas ele preferiu se enforcar. Sim, porque ele percebeu que ele pecou e foi falar com as pessoas que tinham junto com ele matado Jesus. Sim, em vez de falar com Jesus, ou mesmo de se juntar aos discípulos. Sim. Se humilhar com os discípulos. Né? Ele quis resolver as coisas ele próprio, porque Satanás o incitava. Sim. Então veja como o suicídio é algo totalmente maligno. Sim. E nós vemos também nessa passagem de São Pedro, nos outros... Sim, tem aqui em Mateus 26, 69 e 75, tem também... peraí. Eu acho que é em Marcos também, ou a João, que fala... Não, é Mateus 26, 69 e 75 e Lucas 22, 54 a 62. São outras passagens também que descrevem o mesmo fato, né? Sim. Pedro negando a Jesus. Que ele falava de uma forma diferente. Falaram para ele, a tua fala te denuncia. O outro falou, eu sou parente do Malco. Eu vi você lá. Não, eu não sou eu. Quer dizer, veja que quem anda com Jesus tem que ser diferente, não pode se envergonhar e não pode se ocultar também, tem que ser luz. Sim. Né? Que nós vemos que foi uma coisa que aconteceu, a história diz, né, que aconteceu futuramente. Depois Pedro realmente honrou o nome do Senhor até a morte. Sim. Mateus 27, do 3 a 5 está escrito: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Na verdade não era um verdadeiro arrependimento, né? Era um remorso, né? As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Como você disse, ele procurou as pessoas erradas, né? Não foi um arrependimento eficaz, né? Foi um arrependimento que não surtiu o fruto do Espírito. Sim. E em João 18 a 36, respondeu-lhes Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus disse isso para Pilatos, né? Sim, Pilatos foi outra pessoa também que foi avisado. Ele foi avisado pela mulher dele, que tinha sonhado com o Senhor Jesus. Ele foi avisado pelo próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus falou várias palavras como essa, falou que ele era o próprio Filho de Deus. E ele não deu ouvido, muito pelo contrário, ele tentou fazer aliança com Herodes e ele levou o Senhor Jesus para Herodes, e Herodes justamente estava com uma curiosidade, né, de conhecer Jesus, e a partir disso eles conseguiram ficar amigos, eles fizeram uma aliança política que eles não tinham antes, porque ele mostrou o Senhor Jesus para Herodes como se fosse uma exibição de circo. Sim. Né? Queriam vê-lo fazer milagres, né? Queriam vê-lo fazer alguma coisa, né? E depois que tudo isso o Senhor Jesus não fez, o Senhor Jesus ele só disse para Pilatos essas palavras, e depois ele, tanto Pilatos quanto o Herodes o desprezaram e mandaram açoitá-lo, e ele foi desprezado, humilhado, escarnecido e até torturado, né? Porque os açoites que Jesus levou, nós sabemos que era uma forma de tortura,
e elas dilaceravam a pele da pessoa. Então o Senhor Jesus já teve, antes mesmo da sua crucificação, a sua pele dilacerada. João 19, do 6 ao 16. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando viu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas esse, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois Pilatos desse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote: Não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram Jesus e o levaram. E em Mateus 27, 15 ao 21 está escrito: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E em Marcos 15, 11 está escrito: Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Realmente, Pilatos estava ali tentando tomar uma decisão política, porque ele não queria contrariar o César. Sim. Ele não queria ser acusado de ter defendido um homem que eles diziam que era o rei dos judeus. Isso foi uma armadilha, né, que os principais dos sacerdotes fizeram contra o Pilatos. E veja que Pilatos colocou justamente um criminoso que tinha feito sedições, que homicídio, e que tinha inclusive matado uma pessoa numa dessas confusões que ele fez, né? Então, esse era notadamente uma pessoa que era um traidor do César. Sim. Né? Quem era o César? Era o imperador romano, era quem dominava toda a região. Uhum. E o Pilatos estava abaixo de César, é claro. Mas veja que o povo recebeu a Barrabás e ao contrário, não quis o Senhor Jesus. E eles foram incitados pelos principais dos sacerdotes. Os principais dos sacerdotes que incitaram toda a multidão para que a multidão escolhesse Barrabás para ser solto e Jesus para ser crucificado. Então, na verdade, naquele momento, a multidão aceitou ser manipulada pelos principais dos sacerdotes, escolheram Barrabás e entregaram a Jesus. Sim. Só para nós terminarmos, mãe, vamos falar só das duas falas que o Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus pediu para o Pai perdoar aqueles que o crucificavam, né? Porque eles não sabiam o que faziam. E também o Senhor Jesus falou com aquele ladrão ao lado da cruz, né? Um deles estava zombando ao Senhor Jesus e o outro respondendo, está em Lucas 23, do 33 ao 47. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha o que esse homem falou.
né? Esse homem falou a mesma coisa que nós deveríamos falar quando nós olhamos para Jesus. Mas ele nenhum mal fez e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Então veja que existiam vários sinais ali, existia também o sinal em cima da cruz, que Jesus era o Filho de Deus. Foi algo que todas as pessoas se comoveram ali. Alguns não aceitaram, como aquele ladrão que zombou do Senhor Jesus. Mas o outro aceitou a Jesus e recebeu a salvação do Senhor. E essa tem que ser a nossa postura quando nós olhamos para a cruz de Jesus. Nós vemos quais foram algumas das reações de alguns discípulos, de algumas das pessoas que estavam ao redor dele, mas a nossa reação tem que ser como a desse centurião, de realmente aceitar o sacrifício de Jesus e declarar que o Senhor é o Filho de Deus, declarar que nós precisamos desse sacrifício, nós precisamos desse perdão, nós precisamos que o Senhor se lembre de nós, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Aqui em Marcos 14:65 está escrito: E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Marcos 15:17-19. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, os adoravam. Olha que humilhação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou, né? Ele sendo o Criador de todas as coisas, ele sendo Deus, ele sendo filho querido do Pai, teve que passar por essas humilhações por nós. Nós sabemos que o Senhor Jesus passou por uma verdadeira tortura, né, que durou várias horas. Durante muitas horas o Senhor Jesus foi torturado mesmo, escarnecido, e era algo que começou muito antes do próprio julgamento romano, né? Nós vemos aí que o Senhor Jesus começou a sofrer fisicamente desde a hora em que ele foi levado aos principais da sinagoga, que aliás não tinham autoridade para fazer o que fizeram com ele. Sim, né? Mas eles precisavam que Pilatos, sim, né, liberasse a execução dele, porque eles não tinham poder para matar ninguém, mas eles conseguiram, com manobras terríveis, incitando o povo contra Jesus, conseguiram fazer com que Pilatos soltasse Barrabás e entregasse Jesus para ser crucificado. Na realidade, eles fizeram uma chantagem política e disseram para Pilatos que se ele não executasse o Senhor Jesus, ele então estaria sendo a favor de alguém que era contra o César. Sim. Mas nós sabemos que Barrabás era contra o César também. Sim. Né? Aliás, o Senhor Jesus nunca foi contra o César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, foi uma forma que os judeus fizeram, os principais da sinagoga fizeram, para querer dizer que o Senhor Jesus era contra a dominação romana, sendo que o Senhor Jesus nunca teve influência política, porque ele falou que o reino dele não era desse mundo. Sim. Se esse reino, ele falou inclusive quando estava sendo perguntado pelo próprio Pilatos, né, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam por mim. Sim. Mas o meu reino não é desse mundo. Ou seja, o Senhor deixou bem claro que não era nada a ver com a dominação romana, mas sim com a dominação espiritual. O Senhor está muito acima de todas as dominações do mundo, porém os principais então da sinagoga fizeram dessa forma e também incitaram o povo para que Pilatos então deixasse ir a Barrabás, que era
um criminoso, né? Comprovadamente um criminoso, e era contra o reino de César. Além disso, ele era um homicida também, e preferiram esse homem ao Senhor Jesus. Mas Sim. nós sabemos que isso é o cumprimento, né, de toda a palavra de Deus. Porque se isso não tivesse acontecido, hoje nós não seríamos salvos, né? Sim. E aqui em Mateus 27, versículo 46, está escrito: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus fala assim com o Pai? Porque naquela hora, naquele momento, estava Jesus na cruz com os nossos pecados. Naquela hora ali não estava o Pai nem o Espírito Santo, apenas o Filho com todos os nossos pecados sobre ele. E como todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, o Pai não podia olhar para ele, né, Maria Cláudia? Porque se o Pai olhasse para ele, nesse momento, estaria olhando para os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, a Bíblia também diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E naquele momento, então, os nossos pecados estavam sendo castigados no Senhor Jesus. Naquele momento era como se ele tivesse sido um pecador, apesar de ele nunca ter pecado, mas ele estava com todos os pecados da humanidade sobre ele, toda a acusação da humanidade sobre ele, todos os demônios estavam ao redor dele o acusando, da mesma forma como Satanás faz as pessoas pecarem e depois fica acusando a pessoa. Naquele momento ele estava acusando o Senhor Jesus, não pelos pecados do próprio Senhor, porque o Senhor nunca teve pecado, porém dos nossos pecados. E naquele momento, então, o Senhor Jesus deu esse grito que muitas pessoas não conseguem entender, porque muito maior do que a dor física, eu tenho certeza, Sim, com certeza, que muito maior do que a dor física era a dor espiritual e emocional do Senhor Jesus na cruz. Nós sabemos, nós já vimos isso em um estudo anterior, que o Senhor Jesus chegou a transpirar gotas de sangue, ou seja, ele estava num momento de muita tensão, num momento de muito estresse, num momento em que ele estava realmente desesperado por causa do nosso pecado. Sim. Aqui em João 19, do 31 ao 37, está escrito: Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Na verdade, quando ele furou o lado com a lança, ele furou o coração de Jesus, ele furou o pericárdio. Pericárdio é uma membrana que envolve o coração, e entre essa membrana e o coração tem um líquido, né? E esse líquido é que jorrou junto com o sangue. Quando fala que jorrou sangue e água, é esse líquido do pericárdio que foi traspassado com a lança e jorrou sangue e água. Então nós vemos que o coração do Senhor foi transpassado por nós, né? Não só ele, mas o seu próprio coração. Eu me lembro, mãe, que durante uma época uma priminha minha tinha medo e eu falava para ela falar: o sangue de Jesus tem poder. E ela falava: o coração de Jesus tem poder. Sim. Né? Ela era criancinha. E depois falaram para mim, para eu repreendê-la. Eu falei: não, mas o coração de Jesus também tem poder. Sim. Porque foi o coração de Jesus também que foi transpassado pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Sim.